Bom, vamos lá. Prometi a parte 2 desse vídeo, não vai ficar muito grande aquele outro. Sobre o caminho de Santiago. Vamos lá. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida há 2 anos atrás. Terminei um relacionamento por traição. E por mais que você saiba, né, que o seu relacionamento não está da maneira que você gostaria, isso não dá o aval, né, para ocorrer a traição, pelo menos na minha consciência, sabe? Eu acho que respeito principalmente, não pelo casal, mas por ter o ser humano, sabe? Alguém que está com você, que criou uma vida com você. Se você não tem mais o interesse, né, de ficar, isso acontece com todos os casais, né, a falta do interesse sexual, ou simplesmente caminhos de vida, de valores que vão em direções diferentes, mas você ter, sabe, o centramento, você ter a capacidade de conversar e terminar um relacionamento que sim, em alguns momentos teve entrega de amor, de cumplicidade, e você abrir, né? Abrir e dizer, olha, não dá mais, eu tô brincando, enfim. Mas eu passei por esse momento, não foi uma coisa bem cruel, eu acredito. Doeu muito no meu coração, me levou a uma noite escura da alma, né, um lugar muito negro, onde eu perdi realmente completamente a, a esperança, a vontade de viver. Eu já contei isso em outras ocasiões. E em uma determinada noite eu cheguei para Deus e falei, olha, eu não vou fazer nada contra a minha vida, mas me leva, porque eu não tenho mais razão para estar aqui. Estava muito triste, uma dor muito grande no coração, heartbroken, né, coração quebrado. E dali para frente eu tive essa conexão com o divino, né, comigo mesmo, dentro de mim. E as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a me dar mais amor próprio, eu comecei a me cuidar, eu comecei a ver a vida de forma diferente. E a minha relação com Deus começou a se estreitar cada vez mais. E aí eu fiz, né, a meditação, já foi o carro-chefe, eu diria. A meditação e a terapia foram os meus carro-chefes nessa mudança. Mais um monte de healing, né? Mas qualquer ferramenta de cura que você usa, ela não vai funcionar se você não tiver entrega ao processo, sabe? Você realmente trabalhar. Tudo depende de você, tá tudo dentro de você. Mas não nego que me ajudaram muito o reiki, massagem, sound healing, meditação, cuidar da alimentação, silêncio, enfim, várias coisas, né, que eu usei. E nesse processo eu acabei atraindo, né, coisas novas para minha vida. Atraí um emprego que veio do nada, né, ele caiu no meu colo. Porque quando eu manifestei, né, eu fiz muito Joe Dispenza, as meditações do Joe Dispenza, recomendo demais, funciona, não só comigo, mas eu vejo muita gente atingindo resultados muito bons com as meditações do Joe Dispenza. E eu fiquei praticamente 4 meses, né, indo todo dia pra praia, meditando, assistindo o pôr do sol, tendo gratidão, me conectando mesmo com a natureza e me conectando comigo. E nesse processo o emprego veio, um emprego que na época me pagou, sei lá, 4 vezes mais do que eu estava acostumada. E tive que me mudar, e também foi assim, ó, um ato de coragem, de novo, de recomeçar, de sair da praia, ir para voltar para Brisbane, recomeçar minha vida lá. Leap of faith, né, que a gente chama em inglês, de se jogar mesmo, o louco, né, do tarô, de se jogar. E eu fiz isso, eu fui pra lá
E a coisa começou a andar. E quando eu manifestava o meu trabalho, eu não manifestava, eu quero trabalhar nisso, eu quero ser CEO da empresa tal, eu quero isso, aquilo. A única coisa que eu manifestava, as únicas, né, coisas que eu manifestava no meu trabalho, eu quero um trabalho mais fácil, fisicamente e emocionalmente, né, mais fácil, porque o child que eu trabalhava me demandava muita carga emocional, carga física, ou seja, no final da semana, numa sexta-feira, eu estava destruída, né? Tudo. E aí você leva, aí tipo, 2 dias para recuperar e tem que começar a segunda dia de novo, que é a Matrix que a gente vive. Isso tudo foi planejado, todas as horas que a gente trabalha, os 2 dias de descanso, que na verdade não te dá tempo de criar por você. Essa é a Matrix que a gente vive. Porque sábado e domingo é para recuperar da semana de trabalho que você teve, dependendo do trabalho que você tem. Então pensa nisso também. E aí esse trabalho veio e eu comecei a me amar mais, a colocar luz nas relações que eu tinha e perceber que muitas das relações estavam sendo alimentadas apenas por mim. Não era uma via, né, de 2 mãos, era uma via só. Enfim. E quando você trabalha com você se autovalorizando e observando essas pessoas que manipulam, né? E não é às vezes não é intencional, às vezes não é consciente que elas fazem isso. São traumas e crenças que elas têm também, mas que acabam te afetando. Porque você é uma people pleasing, uma pessoa que quer ser amada de qualquer forma, então você se sujeita a fazer, né, sair fora da sua autenticidade para agradar e estar em grupos e pertencer, né, ou pertencer. Só que daí eu comecei a observar que eu não estava sendo eu, e isso estava me doendo. E o trabalho, apesar dele ser extremamente fácil, tudo aquilo que eu imaginei, né? Eu queria um trabalho que não fosse muito difícil fisicamente, emocionalmente, que me pagasse mais do que eu estava ganhando e que eu, né? E na verdade, eu praticamente tive esses, sei lá, 7, 8 meses num trabalho realmente muito fácil de fazer, uma família muito maravilhosa, e com uma pessoa que me ensinou muito também, né? Uma pessoa com esquizofrenia, mas que foi muito bonita assim a nossa história e muito boa. Mas para mim, com todo o meu processo de crescimento que eu estava tendo, de autoconhecimento, aquele trabalho e estar no círculo que eu estava já estava me sufocando, já estava me limitando. Eu precisava expandir mais, eu precisava conhecer outras formas, eu precisava conhecer outras pessoas, outras ideias, outras crenças. E aí eu comecei, bom, enfim, estava limitando, aí eu estava eu passei praticamente 1 ano em estado de ermitão, isolada, não isolada no sentido ruim, eu estava estudando muito e me aprofundando muito no que eu era, no que eu pretendia ser, no que eu estava mostrando para as outras pessoas e me conectando com a minha autenticidade. E nesse processo, muitas pessoas elas se afastaram, porque não bate, sabe? Quando você é people pleasing e você diz sim para tudo, quando você começa a dizer não e quando você começa a se respeitar e a ter seu momento, algumas pessoas não gostam, algumas pessoas acham que você, né, tá, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, mas elas não gostam e elas acabam se afastando. Só que quando essas pessoas se afastam, elas dão abertura para novas pessoas entrarem na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu vou dizer aí que no momento de, sei lá, 1 mês, eu tive contato com mais ou menos 10 pessoas no mesmo mês, me falando sobre o caminho de Santiago.
Eu tinha tido uma conversa com uma amiga já no outro ano, né, sobre isso, que ela foi também, e reacendeu a vontade de ir para o caminho, porque quando eu estava indo no Brasil, acredito que eu tinha 20 e poucos anos de idade, isso, né, lá vai 25 anos atrás, eu vi uma capa da revista Viagem e Turismo com a Catedral de Santiago. E eu tive arrepio em todo o corpo e aquilo me emocionou muito e eu falei para mim mesma, um dia eu vou visitar esse lugar. E o caminho ficou por um bom tempo, ficou muito na minha cabeça, planejei, até não funcionou, acabei indo para a Austrália, mas enfim, e aquilo ficou. E era para ser depois, né, mais tarde, os meus 50 anos, da celebração dos meus 50 anos. Também não aconteceu, porque eu faço aniversário em dezembro, que na Espanha é inverno, né? Então não tem como fazer o caminho no aniversário. Mas, enfim. E aí nesse mês eu conheci 10 pessoas. E a conversa girava caminho de Santiago. Caminho de Santiago, caminho de Santiago. E eu realmente sei, caramba. Uma noite eu cheguei e falei com Deus de novo. Sei, Deus, eu acho, né? Depois de 10 pessoas falando no caminho, eu acredito que tu tá querendo que eu vá pra lá. E eu estava na minha melhor fase da Austrália. Eu estava na melhor casa, com as melhores pessoas. Estava tendo uma vida boa. Mas aquilo bateu forte. E aí eu falei assim, Marisa do jeito que é, né? A controladora. Eu falei para Deus assim, olha Deus, não quero duvidar de você, mas se é para ser, amanhã você me manda a última mensagem. E se realmente isso acontecer, eu realmente peço a conta, compro minha passagem e me vou. Passagem de ida só. E foi isso que aconteceu. Acreditem ou não, foi isso que aconteceu. Eu recebi essa mensagem de uma forma muito especial de um amigo querido, né, do ex meu. E do nada ele me mandou uma mensagem e a conversa rolou. E no meio da conversa, como eu tô conversando com vocês, falei, escuta, você foi pro caminho de Santiago, não foi? Ele falou, eu fui e isso mudou a minha vida. Essa frase, ela já me deu toda a certeza que eu precisava. Mas além disso, ele me mandou um texto muito bonito falando, né, da minha coragem, do quanto ele me admirava. E me tocou demais no coração. Sou muito agradecida a você, viu, Kiko? Se você assistir esse vídeo, muita gratidão, porque isso realmente fez a maior diferença por eu estar aqui hoje conversando, né, com todo mundo. E eu me fui. E eu fui com o coração aberto, eu sabia. E aí, assim, nesse processo de ir para o caminho de Santiago, eu senti, né? A intuição me falou que doa as tuas coisas, diminui o máximo de coisas que você tem, porque talvez você não volte. E eu tinha isso comigo. Então o que eu fiz? Eu doei praticamente 70% das minhas roupas. Doei muita coisa, vendi muita coisa e vendi meu carro e pedi a conta do trabalho. E eu tô nessa jornada, porque tudo que aconteceu nesses 2 últimos anos, eu não tenho como duvidar da presença divina na minha vida. E eu tô confiando muito, eu tô arriscando mesmo, sabe? É ali pra frente, legal, assim, bem pesado. Bem forte, não é pesado não, bem forte. Então, sobre o caminho, eu cheguei no caminho e lá já no caminho eu já me sentia, já senti essa expansão de Marisa, já senti basicamente qual era o meu propósito, por que eu estava fazendo essa viagem. E no segundo dia, no primeiro dia a gente dormiu num lugar muito bonito, que é Orisson. E eu vi muita gente já no primeiro dia ligando para casa e dividindo com pessoas queridas, né? Nossa, foi meu primeiro dia, olha aqui, olha a paisagem e tal. E aquilo me tocou muito no coração, porque
e aí eu vou ficar emocional talvez, mas eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, sabe? Em termos de família, é, muito sozinha. E eu não tenho ninguém. Eu tinha, né? Eu fui criada pela minha avó e ela faleceu há anos, né? Já. E ter alguém, né, que te acompanha, que tá ali, que liga pra você, que se interessa por saber como você tá. Então é bem ausente, assim, essa presença de família na minha vida. Eu fiz isso com alguns amigos queridos, né? Mostrei vídeos, mostrei fotos deles no momento que eu estava lá. São muito queridos, são pessoas que estão sempre, né? Me perguntando como eu tô, como, se eu tô bem, se eu tô segura. Mas deu essa falta, né? Eu falei, nossa, eu queria tanto, né? Que alguém se preocupasse comigo, se eu realmente estou bem. E aí o que acontece? Isso foi a primeira noite. Na segunda noite, beleza também. Quando eu acordei da segunda noite, eu acordei com uma fisgadinha nas costas. E aí eu disse, é da mochila, né? Pesada, subi um monte de morro ontem, não foi um dia fácil, né? Enfim. E aí eu comecei a caminhar, aí 1 quilômetro, 2 quilômetros, a dor começou a aumentar. 3 quilômetros eu parei na beira do caminho e eu comecei a vomitar, eu tava pálida, eu tava fraca. Mas assim, as pessoas passam por você, né? E eu, Marisa Durona, né, que consegue resolver tudo sozinha, eu falei, não, tô bem, pode ir e tal. E eu caminhei mais 1,5 km até chegar na cidade. E a dor tava insuportável. Eu tava rolando, literalmente rolando no chão do restaurante. E aí eu veio, né, 2 pessoas que eu tinha conhecido na noite anterior, uma delas a Amber, né, a Amber e a Jo, que ficaram comigo, me levaram no ambulatório, e de lá eles me deram morfina, a dor estava muito forte, numa escala de 9, de 10, estava muito forte mesmo. E me colocaram na ambulância e eu fui daquela vila até Pamplona, no hospital de Pamplona. Isso foram, né, uma hora de viagem na ambulância. E já na ambulância, a enfermeira, sabe, a maneira com que ela tratou, ela segurou na minha mão o tempo todo, ela me chamava de filha, sabe, filha, te acalma, tudo vai ficar bem. Então, e eu tava tão segura, eu tava tão confiante na ação de Deus na minha vida, porque não é fácil você estar num país estrangeiro, né? Aí a primeira coisa que você vem pra cabeça é o custo, seguro, essas coisas todas, né? Graças a Deus tinha seguro, mas você não sabe o que é, você não sabe se você vai ter uma cirurgia ou o que vai acontecer com você. Então, né? Eu deveria estar com medo. Não sei se foi o efeito da morfina, mas eu não estava com medo algum do que fosse acontecer. Eu entreguei. Eu literalmente entreguei e confiei na providência divina. Bom, o que aconteceu no hospital foi que eu chegando lá, eu já estava melhor em termos de dor por causa dos medicamentos. E existia uma mulher do meu lado, a Dulce, com o marido dela. E nós passamos praticamente o dia todo na emergência do hospital, fazendo exames para ver o que era e tal. Ela me contou a história dela, uma história de luta, né? Contra 7 cânceres. Não é uma coisa fácil de se lidar. Mas uma pessoa de uma luminosidade, de um coração, de uma resiliência tão grande, sabe? Realmente um exemplo de vida para mim. E aí a gente conversou muito e no final do dia ela foi liberada primeiro, né, antes que eu. E aí ela chegou na minha cama e ela falou assim, o que você vai fazer depois aqui do hospital? Ela falou, eu vou tentar, né, buscar, né, reservar um hotel e esperar os meus amigos que estão vindo amanhã, né? Eu fiquei um dia sem caminhar, né, nessa história. Então ela falou, não, você vem pra nossa casa, tanto ela quanto ele, você vem pra nossa casa, a gente vai cuidar de você e vem pra nossa casa. Eu falei, não, mas imagina, você tá, né,
cansada, você acabou de sair do hospital, não vou pra lá pra incomodar. Ela falou, não, você vem, pega um táxi e vai. Bom, resumindo, eu acabei indo pra casa deles, pro apartamento deles. E eu fui tratada de uma forma tão especial, de uma forma tão amorosa, que foi tudo que eu tinha pedido para Deus na noite anterior. Alguém que se importasse comigo, alguém que zelasse pela minha segurança, apesar de não me conhecer, de me conhecer tipo 8 horas. Eu cheguei lá, eu tive um jantar preparado por ela, homemade, né? Preparado em casa, chazinho. Bom, resumindo, eu tive uma pedra no rim. Era pequena, não precisou de cirurgia, né? Mas, enfim, foi o que o médico falou. Você pode ter a crise daqui a 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 5 meses ou nunca mais ter. E se você quiser andar, você anda, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então eu fui pra lá, ela me acolheu, ela tem, né? Uma netinha maravilhosa de 2 aninhos. E eu me senti tão amada, eu me senti tão protegida, tão amparada. E eu só agradeci. A gente chorou junto, a gente criou esse vínculo, né? E aí ela, na hora de dormir, ela falou, olha, a gente vai amanhã, a gente tá indo para uma vila, né? Que é perto de Pamplona, que eles têm a segunda casa, onde eles têm galinha, cachorro, verdura, né? Frutas, né? E a gente vai pra lá pra pegar uns ovos, umas verduras. Você quer ir com a gente? Eu falei, é claro que eu quero, né? Então eu passei o outro dia visitando essa vila, bem, nossa, muito espanhol assim, da raiz, sabe? Os tios dela, sei lá, na faixa de 80, 90 anos. E passei o dia brincando com a criança, correndo, colhendo fruta, colhendo verdura. E eu perguntei pra ela, né? Dulce, por que você fez isso, né? Por que você convidou um estranho, né, pra dormir na sua casa, com criança, tudo, né? Eu falei, porque eu senti no meu coração. E ela me fez a mesma pergunta, porque, imagina, sozinha, né, num país estrangeiro e de confiança, né? Aí a pergunta eu falei também, porque eu senti no meu coração. Só isso já valeu, sabe? Porque essa troca que a gente teve e acreditar no ser humano, acreditar no senso de comunidade, de cuidado, né? Entre as pessoas e sem a desconfiança, né? Sem o medo. Isso foi, pra mim, já foi incrível. Eu perguntei para ele também, ele é espanhol. Ela mora, acho que 20 anos, né, na Espanha, se eu me recordo bem. E ele falou mesmo, aí ele riu ainda. Ele falou assim, olha, isso é o que as pessoas fazem. Eu falei, não é em todo lugar que as pessoas fazem isso. Mas me deu muita esperança, sabe? E o que eu estou encontrando na minha viagem é muito disso. Essa solidariedade, essa confiança aberta, esse coração aberto das pessoas. É muito bom viver nessa frequência, assim, sabe? De acreditar que a gente possa viver num mundo muito melhor. Enfim, e aí ela me mandava mensagem praticamente todo dia. Você tá bem? Você tá com dor? Você tá precisando de alguma coisa? Então, assim, foi exatamente aquilo que eu tinha pedido para Deus, do caminho, né? Porque o caminho, na verdade, é o caminho interno, é o caminho de Deus. E ele me respondeu da melhor forma possível. Eu tenho muito carinho e, Dulce, se você assistir esse vídeo, eu agradeço do fundo do meu coração. Você sabe que você tem um lugar muito especial aqui. Eu torço muito pela tua recuperação, pela tua vida, pela tua saúde, não só tua, mas de toda a tua família. Muito de coração, viu? Muito obrigada. E isso tudo é para dizer que quando você
acredita quando você se entrega a Deus provém. Deus provém. Não deixe o medo te guiar. Principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Não deixe o medo te guiar. Se precaução, sim, é muito bom, né? Tem aí, acredito, né, pelas conexões que eu tenho, acredito que a gente vai ter realmente esses 3 dias de apagão no mundo, vai ser mais uma forma, né, de manipulação. Mas esteja preparado, mas não vibre no medo. Não vibre no medo. E se caso acontecer, tire esse tempo para ficar em silêncio e para vibrar energias boas. Não deixe a manipulação atingir, né, se manifestar da forma que eles querem, que é criar pânico, criar medo. Vibre alto, porque no fundo, a gente não tem controle de nada. E se acontecer, aconteceu. E se acabou o mundo, acabou. Mas não vai acabar. O mundo não vai acabar. E Jesus não vai descer. O Jesus, e se você olhar a Bíblia, o Jesus, toda essa transformação da vinda de Jesus é essa, a vinda para dentro de você. É saber o poder que você tem dentro de você. De ser autêntico, de criar o bem, de criar uma frequência alta. É a consciência crística. Isso sim é a revolução. Isso sim, o mundo não vai acabar. Eu visitei uma caverna aqui no Vietnã, que foi extremamente, né, toda a área ao redor da caverna foi bombardeada na Guerra do Vietnã. É tipo 3 mil toneladas, eu acho que é 3 mil toneladas de bomba. Ou seja, tem fotos e vídeos do lugar, destruiu tudo, tudo. E aí a gente tá agora, sei lá quanto tempo passou da guerra, tá tudo verde, tem passarinho cantando. O planeta vai estar aqui, sempre vai estar aqui. Faça a sua parte, cuide de você. Cuide do que você precisa evoluir, do que você precisa curar, do que você precisa perdoar. Esse é o caminho. Essa é a volta de Cristo. Essa é a volta da consciência crística. De vibrar alto, de vibrar no amor, de vibrar no perdão, de vibrar na comunidade. Vamos junto. Vamos junto. Não é a coisa mais fácil do mundo, é bem doloroso, vou falar, mexer, se olhar no espelho, ver as suas sombras, ver qual é o seu papel em tudo aquilo que acontece com você, porque você cria isso. Você cria. Você permite as pessoas te usarem, você permite as pessoas te manipularem, você se permite ser pequeno, mas você também se permite ser grande. Você se permite sonhar, você se permite a vibrar alto, você se permite a manifestar uma vida melhor, uma vida mais calma, uma vida mais em paz. O que você prefere? Tá agarrado no passado? No que te fizeram? Tadinha de mim? Tadinho de mim? Quando é que você vai tomar as rédeas da tua vida? E realmente assumir que você tem o poder de mudar isso através do pensamento. Claro, não vai ser da noite pro dia. Não vai cair um raio aqui na minha cabeça para mudar a minha vida da noite pro dia. Esse processo que eu tô tendo, ele começou há 3 anos atrás. Ele se aprofundou na noite escura da alma. E aí é o que eu digo, agradeça para as coisas que te mexem muito, que te desestabilizam.
porque elas te desestabilizam pro melhor, se você acreditar nisso. Eu encontrei a minha luz novamente, o meu spark, né? A minha vida, o meu propósito através de uma noite escura da alma, através de uma entrega que não havia esperança. Se eu conseguir sair daquele buraco negro e estar aqui hoje com plenitude, com paz, com centramento, você também consegue, todo mundo consegue. Basta querer, basta ter disciplina, basta ter foco, basta acreditar, basta confiar, basta ter fé, basta se entregar. Basta. Fácil? Não é fácil. Mas começa hoje com uma atitude. Começa hoje com um olhar no espelho mais profundo. Quem que eu sou? Faça essa pergunta para você. Vá dormir e pergunte quem sou eu atrás de todas as máscaras sociais que eu uso. Quem sou eu? Quem sou eu atrás da minha gordura que se instala para me proteger? Quem sou eu atrás da people pleasing, que quer agradar todo mundo? Quem sou eu? Vamos se encontrar, porque todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso do jeito que é, todo mundo é perfeito do jeito que é. Não deixa ninguém diminuir o teu valor. Não deixa ninguém te dizer quem você é. Já fizeram isso com você. Já fizeram isso comigo quando eu era criança. Toda a programação, todas as crenças que eu passei anos vivendo, achando que era, e não era. Isso foi programado na sua cabeça. E não é culpa de ninguém, porque eles fizeram, porque foi o que eles aprenderam. Eles simplesmente repassaram aquilo que eles aprenderam. Então, é perdoar, aceitar e segue em frente. E sai do papel de vítima. Sai do papel de vítima e segue a tua vida. Segue firme, segue forte. Se precisar conversar, tô aqui. Se precisar, sei lá, falar sobre o estágio que você está na vida. Porque essa evolução, esse confiar, ele acontece em estágios. E aí vem sincronicidades, vem algumas reações no corpo. E algumas coisas eu já passei, algumas coisas eu ainda estou passando. Então, se você está se sentindo um pouco diferente nos últimos meses, tá com um pouco de não sei o que faço da vida, tem os estágios da vida que a gente fica assim. E tá tudo bem, faz parte da vida. Mas se você quiser conversar, eu tô aqui, eu tô aberta a conversar, tô aberta a caminhar com você também. Porque quanto mais gente tiver nesse processo, nessa vibração, mais rápido a vida se torna melhor num sentido global. Lembre-se, trabalhando com você, trabalhando o seu interior, você afeta o exterior, você constrói um mundo novo. Então vamos nessa, vamos pegar na mão um do outro, gente, vamos voltar ao senso de comunidade, de ajuda. Mas ajuda não no sentido de eu ajudo você não faz nada. Tem que ser mútuo. Porque eu, no momento que eu tô de vida, eu não gasto minha energia com quem não quer. Com quem não quer ver, com quem... Não gasto mais. Não gasto mais. Porque eu tenho que guardar... Ó, tem alguém se balançando aqui. E,
enfim, tá vendo? A alegria de viver, é isso. Essa é a vida. Mas estou aqui disponível, tá bom? Um beijo muito grande. Não deixe a sua energia vazar por quem não merece. Bloqueia, vaza, some. Chega. Não mais. Entendeu? Beijo.